Fala aí, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer uma pintura bem simples, uma pintura de uma rosa, para vocês entenderem como funciona a pintura em papel preto. É gravar como se eu estivesse começando hoje, com poucos materiais fáceis mesmo, pincel de maquiagem, 2 tintas só. Então aproveita, gente, vai ser aqueles vídeos meio lento, você pode ir fazendo junto comigo. Eu vou tentar editar o mínimo possível. Eu tenho alguns cachorros que ficam latindo aqui atrás, então às vezes tem que fazer algum corte. Então, vamos lá. Esse aqui é meu estúdio, onde eu faço as pinturas. E a pintura de hoje eu não vou fazer aqui, vou fazer lá na mesa da cozinha. Aqui, ó. E por que eu não vou fazer aqui? Quando eu comecei a pintar, eu não comecei com essas ferramentas que eu tenho aqui hoje, com essa mesa profissional, com esse monte de material, esse monte de pincel. Não. Eu comecei com uma porta de guarda-roupa na parede e olha, eu errei muito, viu, para aprender alguma coisa. Eu acho que para vocês começarem também não tem como fazer assim, com esse monte de material caro desse jeito aqui. Tem que ser do começo. Então a gente vai fazer do jeitinho que eu comecei. Uma mesa qualquer, pouquinhos de materiais e muita paciência. Vamos lá então? A gente vai pintar essa rosa aqui, ó. Ela é bem simples mesmo. E eu escolhi pintar ela porque a maioria, a parte do fundo é bem preto, é quase com o mesmo tom do papel. Então a gente vai pintar quase como se fosse adicionando luz aqui. Eu só uso as tintas da marca Corfix. Foi o melhor custo-benefício que eu encontrei. Eu já utilizei diversas marcas, gente, mas essa aqui, ela é realmente muito boa mesmo. Ela bate de frente com as tintas internacionais. Eu uso as cores branco de titânio, que é de código 102, preto de Marte, código 121, e talvez eu use um pouco de preto 65. Mesmo o papel sendo preto, você pode errar pintando com branco. Então, a tinta preta, ela entra quase como se fosse para apagar, entendeu? E também ela serve para mixar um pouco de tom de cinza. A pintura em papel preto, se você usar só o branco, ela não fica com muita profundidade. E a gente vai buscar um realismo, não vai ficar uma pintura muito realista, mas a gente vai fazer o melhor que a gente pode. Ah, esqueci de um muito importante aqui. O médium acrílico, esse aqui é essencial. Não tem como você pintar com tinta acrílica sem o médium, porque a tinta acrílica, ela seca muito rápido. Isso daqui retarda o secamento da tinta. E também ela deixa mais fininha, mais fácil de manusear ela. Eu vou usar um único pincel de maquiagem com 2 pontas. Ele tem uma ponta mais fina e uma mais grossa. Essa mais fina a gente vai usar para delinear e essa mais grossa para misturar a tinta, como se fosse um espuminho. Vou usar um lápis branco também para fazer o esboço. Qualquer lápis branco que você tiver aí vai funcionar. E uma régua. Eu vou tentar não ficar falando muito, gente, porque a pintura, vocês sabem, né? Uma coisa mais silenciosa. Então eu vou falar só quando for necessário mesmo. Aí você vai pausando o vídeo, vai fazendo junto comigo, beleza? E o primeiro passo que a gente faz na pintura realista é o esboço, né? Eu faço usando uma técnica que se chama grade. Primeiro eu acho o meio do papel. Esse papel aqui é um papel A4. Ele tem 21 centímetros. Então vai dar 10,5, certo? Aí, achei metade do papel. Agora traço o meio.
Não precisa ficar exato. Aqui é a mesma coisa. Esse papel tem quase 30 centímetros. Achou o meio do papel. Aí você faz uma cruz. Tá vendo? Tanto na vertical quanto na horizontal. Eu dividi o papel em 4 partes. Esse é o papel que eu vou pintar. Beleza? Nas pinturas realistas, gente, sempre tem que usar referência, certo? Ainda mais quando você está começando. Você vai ter que copiar muita imagem. E à medida que você vai copiando, vai ficando bom nisso, com o passar do tempo, você vai conseguindo modificar as coisas que você está vendo. Depois, passa mais tempo ainda, você vai começar até a criar as coisas. Eu já estou nesse ponto de conseguir criar as imagens. Eu pego uma imagem base e consigo criar, aumentar, mudar a cor. Só que até lá, gente, vai ter que copiar mesmo, não tem o que fazer. A cópia faz parte do treinamento. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vai achar o meio do papel. O pessoal que mexe com arte na internet chama essa técnica aqui de grid. Grades, né? Você faz grades no papel. Só que eu tô fazendo só um pouco de grade, só dividindo o papel em 4 partes mesmo, para ficar bem simples o vídeo. Senão fica muito difícil de entender. Aí. Tá dividido. Por que a gente faz isso? Por que a gente divide a folha? Para ficar mais fácil de você focar em uma porção da pintura. Se você quiser colocar uma folha assim para apoiar a mão e não manchar a folha, porque a mão ela solta uma gordura, vai evitar de manchar sua folha. Só que a técnica de tinta acrílica, ela não tem muito problema com manchar a folha. Essa é a vantagem dela, uma das vantagens. Então vamos lá, misturando a tinta agora. Não precisa ser quantidades exatas. Você vai colocar um pouquinho de tinta branca, um pouquinho de tinta preta, o médium, umas 3 ou 4 gotas. Perceba que não são quantidades exatas. Você que vai definir o tanto que fica bom para você. Beleza? Não vai misturar tudo. Deixa uma parte branca, outra parte preta e faz uma cor de cinza. Aí você deixa no cantinho aqui a tinta misturada, já que a gente vai usar ela. Pessoal, como eu estou bem experiente eu já poderia fazer os esboço direto aqui. Mas para você que está começando, você pode pegar uma régua e ir medindo aonde começa a pétala, aqui, onde começa a rosa. Essa aqui ela começa com 4 centímetros. Você vem aqui e marca 4 centímetros. Tá vendo? Na parte de baixo, ela começa com 1,5 centímetro. Você vem aqui e marca. Aí, ela começa aqui e vai terminar aqui. Aí você vai ter que
ficar atento à curva dela aqui, ó. Não precisa ser exatamente igual, mas faz o mais próximo que você conseguir. Você que vai encontrando esse seu jeito, aonde que você vai querer começar, onde que você vai querer terminar. E não se preocupe que se ficar um pouco errado, dá para apagar com a tinta preta. A parte que for mais branca, você pode pegar o lápis branco, fundar um pouquinho mais. Olha, aqui está quase pronto já. É bem rapidão mesmo. Aqui eu errei um pouco, ó. Você pode fazer um X aqui, depois a gente passa a tinta preta. É isso, ó. Bem rapidão mesmo. Quando você começa a fazer artes realistas e fica bom nisso e vai postar nas redes sociais, o pessoal sempre fala assim, ó, nossa, se for para copiar, eu compro uma foto, eu tiro uma fotografia. E você vai encontrar muitos comentários desses, e é isso aí mesmo, gente. No começo, o artista, ele realmente copia muitas fotografias, até ele começar a pegar confiança, né? E adicionando as coisas, mudando, colocando seu estilo. Mas o começo é cópia mesmo, não tem o que fazer. Depois eu vou deixar essa imagem aqui para vocês baixarem ela. Aí. Quase pronto o esboço. Essa folha colada aqui está me atrapalhando um pouco. Vou tirar ela daqui. Não dá para enquadrar no vídeo direito. Que eu errei bastante, tá vendo? Errei, não tem problema, depois vou com a tinta e arrumo. É bem de qualquer jeito mesmo. Ó, gente, você pode ir medindo se quiser. Eu tô fazendo direto, meio rápido aqui, mas você pode ir medindo aqui, ó. Onde que termina ela embaixo. Deu 4 centímetros. Olha lá, acertei.
Já sou macaco velho mesmo. Um pouquinho mais pra cá. É assim, você vai fazendo, você vai errando, você vai arrumando depois. Isso aqui é o esboço mesmo. Aí, gente, o esboço está concluído. Agora a gente já começa a pintar. A pintura em papel preto, ela funciona assim, ó. A gente começa com um tom de cinza primeiro, ó. Você pega o tom de cinza e vai preenchendo seu esboço. Lembrando que essa referência aqui, ela é bem facinha, gente. Por isso que eu tô fazendo quase que de qualquer jeito aqui, ó. E aqui você já fica atento, ó. A luz da rosa, ela tem uma direção, que é da esquerda para a direita. Você procura usar o pincel nessa direção, mesmo fazendo o esboço. Isso vai facilitar no final, terminar. Por enquanto, eu estou usando só a parte grossa do pincel. Você pode ir deixando a tinta assim, em pequenas porções. Depois você pega o pincel e vai espalhando. Não adianta você tentar copiar eu 100%, porque dentro da sua percepção aí, sua mente vai encontrar os seus atalhos, certo? E tem que ser assim. Mas é importante você pegar uma base minha e ir criando seu próprio jeito. Aqui eu coloquei tinta demais. Aí o que a gente faz? Aproveita e passa para baixo. A tinta acrílica, gente, você não precisa se preocupar muito com o erro, que depois que secar essa camada aqui, é só passar tinta preta. Ela é muito fácil de manusear. Você pode ir tirando os excessos assim, ó.
eu tô pintando muito rápido, eu acabei pegando esse pincel aqui agora para espalhar mais a tinta. Só que são pincéis fáceis de encontrar. Tá vendo? Tá ficando uniforme já. Sempre respeitando o esboço, observando a referência. Agora, gente, já pode ir começando a complicar um pouco, que é adicionar luz nas partes mais claras, sempre observando a referência. A pintura realista, gente, ela leva muito tempo para ser feita. Para mim replicar essa rosa aqui, deixar ela bem bonita mesmo, mas bonita de verdade mesmo, eu ia levar umas 5 horas. Aqui eu estou tentando fazer mais ou menos, só para vocês pegarem a ideia da coisa, como seria ali um primeiro treinamento. Estou fazendo movimentos rápidos com o pincel aqui, e não é assim que eu faço nas pinturas minhas. As pinturas são bem detalhistas.
Agora pega um pouquinho de branco puro. Sempre colocando um pouco de médium acrílico. Quando for pintar com branco puro, procura limpar o pincel. Pode ser num papel do lado. Eu gosto muito dessas pinturas em papel preto porque ela destaca muito. Algumas quase brilham. Aqui, coloquei muito branco nessa parte aqui, ó. Vou ter que escurecer um pouquinho. Quando eu faço minhas pinturas, essas que vocês veem na internet, eu não pinto direto igual eu estou fazendo aqui. Eu faço um dia, um pouco, uma camada, aí eu desisto dela, espero secar aqui. Enquanto aqui vai secando, eu vou pintando aqui,
Essas pinturas são feitas por sobreposição. Se você não esperar secar e ir fazendo igual eu estou fazendo aqui, não fica um resultado 100%. Eu só estou fazendo isso para gravar vídeo para vocês mesmo. Aí, com o pincel fino, você pode ir fazendo algumas melhorias. Eu peguei um tubinho de tinta branca aqui, só que essa mesma tinta aqui, ó, é porque eu vou molhar o pincel direto assim em tinta e eu não quero contaminar a pontinha dessa tinta aqui. Esse potinho aqui eu tenho para isso mesmo, eu pego a tinta direto dele quando eu estou com um pouco de pressa, uma tinta que já está acabando. Essa rosa que eu estou pintando aqui, ela tem algumas gotas de água. A gente pode tentar copiar elas. São esses detalhes finais aqui que fazem a diferença na arte realista. Então você tem que ficar muito atento a eles. Alguns artistas gostam de ver o cachorro latindo. Agora não posso parar mais. Alguns artistas, eles gostam de fazer volume com a tinta acrílica. Eu já não gosto muito, mas dessa vez eu vou fazer só porque eu tô com pressa. A arte, ela mexe com a percepção da gente. Vocês vão perceber isso. Se você ficar uma hora por dia pintando, a sua percepção ela vai para um nível muito grande. Tem outras áreas da vida. Para você que está olhando aí a primeira vez, parece que é chato, é metódico, só que é gostoso fazer. É quase como se fosse uma terapia mesmo. Melhor quando você tem resultado. É bem melhor.
esse traço aqui eu errei, está bem grosseiro, eu vou afinar ele um pouco. Eu não usei pote com água para ficar limpando o pincel. Eu só fui passando na folha assim para tirar o excesso. Mas é assim que eu faço mesmo nas minhas pinturas. Aqui nessa parte não mudou muito não. Eu trabalho com pincel sujo mesmo. Às vezes eu limpo a ponta do pincel com a própria tinta. É mais ou menos isso daí, ó. Se eu quisesse deixar mais perfeito, eu conseguiria. Só que eu tenho que esperar secar. Aí no outro dia eu coloco mais camadas. Aí ele fica perfeito.
Já que você fala, permite um pouquinho só. Gente, mais ou menos isso. Eu não vou esticar muito, senão o vídeo fica muito longo. Mas o próximo passo aqui seria esperar secar e fazer uma próxima camada amanhã. A tinta acrílica ela demora um pouco para secar, demora umas 12 horas usando médium.
Agora, se você, vamos supor que a obra está pronta, se você quiser dar um destaque maior para ela, você usa tinta preta e pinta em volta dela. A tinta preta ela consegue ser mais escura que o papel. A tinta preta 65. E também vai apagando aquele esboço feio de lápis. Eu não pintei a parte de baixo aqui. Não quis que esse vídeo ficasse muito longo. Tinta, ela dá muito reflexo. Então é difícil filmar ela. Ainda mais porque ela não secou, né? Tem que esperar umas 12 horas. Mas é mais ou menos por aí, gente. Esse é o processo que eu faço para fazer a pintura realista com tinta acrílica. Dá para ficar bem melhor, só que tem que dedicar um pouquinho mais de tempo. Olha aqui, nessa pintura que eu estou fazendo com o tema outono, é a mesma coisa daquela rosa. Só que a diferença é que o grid ele tem 1 polegada em cada quadrado, certo? Tanto na referência quanto na pintura que eu estou fazendo. Eu também uso uma escala maior de cores, todas separadas, entendeu? E aqui eu fico limpando o pincel todo momento nesse pano aqui, ó. Aqui é o branco puro, o cinza um pouquinho mais claro, o meio, o preto de Marte. Aqui tem aquele preto que eu usei para fazer o fundo da rosa lá.